Aprenda a criar esse modelo de arte do zero utilizando o método elementos. O que é o método elementos? É nada mais que você definir exatamente a padronização da sua marca. Então, o que seria a logomarca, as suas cores, os elementos que você vai definir como fundo, linhas, qualquer outro tipo de elemento que remeta aquele padrão a ser utilizado. E as fontes. Então, nesse modelo, a gente tem a logomarca, tem a cor padrão, né, duas cores, uma cor escura com a cor laranjado e o branco. Então, ela pode ser utilizada de duas formas. As fontes aqui a ser utilizada e a fonte de título. Então, são dois modelos de fonte. Então, a gente vai lá no Canva, ele está zeradinho aqui, a gente vai fazer do zero. Então, digito aqui post Instagram. Ele já vai me dar o modelo para ser desenvolvido, post para Instagram. Ele é 1080 por 1080, ele também serve para Facebook, então ele já é um tamanho padrão. Eu clico aqui em criar um design, ele já vai direcionar lá para minha lousa. Então, quais são os padrões que eu vou utilizar? Primeiro eu vou colocar o fundo, né? Então esse aqui é o nosso mão na massa. Então eu vou definir aqui as cores, clico aqui na nossa cor de fundo, ele vai abrir duas opções. Ou a opção para que eu defina a minha cor manualmente, ou eu posso já pegar o meu padrão aqui que está preto. Então já clico aqui e clico aqui fora. Ele já vai definir preto. O que eu preciso fazer? É fazer o upload lá da minha logomarca. Então eu venho aqui em Upload. Se não estiver aparecendo no lateral aqui, você vem em Mais, que vai estar em algum desses quadrados aqui a opção Upload. Clicando ela a primeira vez já vai ficar fixa na lateral aqui. Então clico aqui fazer upload, busco lá a minha logomarca e coloco ela no meu Canva. Quando eu carrego ela, ela já aparece aqui. Então clicando nela já vai adicionar automaticamente aqui na minha lousa. Ela está num tamanho maior aqui, eu quero diminuir ela um pouquinho. Eu já fiz isso de propósito, exatamente para fazer esse dimensionamento. Então, se eu arrastar aqui ela para cima, ela vai diminuir para em cima, diminuir no lado. Tem que cuidar só para não cortar ela. Então eu volto, ela já está em fundo transparente aqui. Então a gente está trabalhando no plano gratuito. Então eu vou separando meus elementos. Então vem minha logomarca. Qual que é o meu próximo elemento? Aqui os elementos do próprio Canva. Então o que que é? A gente vem aqui em linhas e formas, ver tudo. Ele já vai aparecer vários elementos aqui. Então eu vou buscar qual que eu quero. O meu é um shape com um quadrado, né? Com as bordas arredondadas. Então, é esse modelo aqui. Eu clico nele, já consigo dimensionar ele aqui um pouco menor, depois a gente ajusta ele melhor. Então, vou só separar meus elementos. Então, vou definir a cor dele. Então, quando eu faço o upload da minha logomarca, o legal é que ele já aparece automaticamente a minha paleta de cores. Então, não preciso ficar gravando nenhum código. Então, fica até mais fácil para que eu consiga trabalhar. Eu venho aqui, já clico na minha cor laranjada. Qual que é o próximo passo? A gente procurar qual que é o próximo elemento. Tem esse outro aqui, então vamos procurar. Está aqui embaixo. Então já adicionei meu novo elemento, que vai ficar na parte superior aqui. Então ele está do lado ao contrário do que está na minha arte. Então posso pegar e rotacionar ele aqui, que ele já vai ficar do modelo correto que eu quero. Então diminuo ele um pouquinho. Agora posso adicionar essa linha tracejada. Eu posso buscar ele em inglês também, que ele fica mais fácil a busca para quando fizer alguma procura dentro do site. Então eu já venho aqui, diminuo ela. Posso usar o Google Translator lá, caso não tenha muito domínio com a língua, e que isso aqui ajuda bastante para ter mais efetividade na busca do que eu busco, do que eu procuro aqui, né? Então eu adiciono a cor branca. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse elemento também já consigo copiar ele.
porque ele tem mais uma opção aqui embaixo. Agora eu vou adicionar as fontes, então venho aqui em texto e vou adicionar inserir um título. O título seria essa fonte maior. Então vou ajustar aqui porque ficou muito grande. Isso aqui é interessante, trabalhar com já tamanhos padrões também, para que não fique uma arte com uma letra muito grande, outra muito pequena. Então aqui a gente já pode definir também o tamanho que eu quero. A fonte que eu escolhi foi essa aqui. Vou até escrever aqui. Fonte é a 29 LT Zawi Light. E a outra Poppins Medium. Então aqui vai ser de título, né, que é a nossa padrão, e essa aqui para o restante dos textos. Então, esse é o padrão da minha marca, né? Então, cada marca vai ter suas características, suas logos, mas se seguir nesse método, não vai ter erro. Então, a gente volta no desenvolvimento da arte, eu clico aqui, já vai aparecer o campo de busca das minhas fontes, e vou digitar a fonte que eu quero. Zawi Light, está aqui ela. Cliquei. Posso até já simular que eu quero escrever lançamento. Aqui eu dou um Ctrl A e seleciono. Aqui vem a parte de alinhamento dela, então se eu quero que fique descentralizado, fique para a esquerda, fique no justificado, fique para a direita, então eu quero que ela fique para a esquerda. E aqui eu já consigo diminuir ela um pouco também. Então posso até diminuir o tamanho do texto e posso aumentar o texto de duas formas. Ele aqui nos números, né, de tamanho, ou eu posso arrastar aqui e aumentar ele de forma manual. Então é interessante, pode até aumentar ele de forma manual, né, para que veja como que fique de forma mais harmônica na arte. Uma sugestão é nunca deixar as artes com texto colado, sempre deixar uma folga aqui, uma moldura, para que ela fique de forma mais harmônica. Então aqui você pode até ajustar já esses elementos. Então aqui a gente já sabe que vai ter uma forma. Aqui a gente já tem um texto. Agora a gente pode pegar nosso subtítulo, né, que seria nossa segundo modelo de fonte. Então, nosso segundo modelo de fonte que a gente vai buscar aqui é a Pops. Então, é a Light. Já cliquei aqui, ela alterou. Essa aqui ela vai utilizar para outros tipos de texto, então posso até diminuir ela um pouco, usar lá no padrão 30. Então, eu já posso colocar aqui em cima da minha forma. O Ctrl Z ele volta. Então, se você às vezes é, alterou alguma coisa e não queria, pode voltar aqui na setinha aqui em cima, né, que ele já dá até o atalho ali Ctrl Z, ou no teclado mesmo clicar Ctrl Z. Então, com o tempo você já vai usando mais o teclado para fazer essas alterações. Então, aqui eu venho no mouse e já diminuo um pouquinho. Então, a gente vai selecionar a nossa imagem. Uma coisa importante para a gente colocar a imagem aqui é interessante usar um quadro dentro de elementos. O que é esse quadro? Eu vou... toda vez que eu digito alguma coisa aqui, ele fica gravado na busca. Então é bom sempre clicar no xizinho aqui para ele excluir a minha busca e voltar na configuração padrão. Então fica fácil para quando eu quiser fazer alguma busca, né? Igual eu vou descendo aqui, eu quero na parte de grades para colocar a minha imagem. Então esse modelinho aqui, com o mockup de paisagem, é um modelo que a gente consegue incluir imagens dentro desse quadrado. Então isso aqui facilita para quando até eu estiver utilizando lá nossa plataforma de artes, ele fica fácil para você mudar. Então todo o desenvolvimento que a gente fez na nossa plataforma de artes é com esses quadros e algumas grades. Qual que é a diferença entre quadro e grade? A grade você consegue ajustar ele de forma proporcional não. Você consegue ajustar de forma aleatória. Então, consigo ajustar ela para cima, para o lado, para baixo. Já o quadro, vou abrir aqui o modelo, ele só ajusta ele de forma proporcional.
Então, dependendo da forma que eu quero fazer a minha criação, ele acaba dificultando um pouco. Então, eu prefiro utilizar mais a parte de grades. Então, vou excluir ela aqui, já vou dimensionar aqui a minha grade. Você deve estar vendo aqui que deu algum probleminha, né? Não, não é problema, é que a grade, por padrão, eles jogam lá no fundo. Então, como que eu faço para que ela suba um pouco? Porque a minha imagem vai ficar em cima desse elemento aqui do fundo. Então, como que eu faço? Eu clico aqui nela e coloco enviar para trás. Ele vai jogar o elemento lá para trás. Então, isso aqui ajuda para que eu consiga dimensionar ele. Então, eu venho aqui, vou ajustar minha arte, vou aumentar um pouco esse quadro, já vou aumentar um pouco essa minha grade. Ah, mas eu quero colocar uma imagem aqui já para ver como que fica. Então, eu venho aqui em fotos, posso pegar alguma foto aleatória ou fazer o upload de uma foto minha, né, de algum empreendimento ou qualquer tipo de negócio que você queira incluir dentro desse material. Então, venho aqui em fotos, posso buscar aqui como prédio. Quando buscar, você vai ver que vai ter a opção grátis e também a opção Pro, que é nesse caso. Então, quando você adiciona um Pro, ele vai ficar com a marca d'água do Canva. Então, quando você já tiver o plano Pro, ele some esse tipo e você pode utilizar qualquer material que tem aqui dentro. Então, para quando for desenvolver algum vídeo, alguma coisa assim, eu indico usar o Pro, porque daí você tem opções de escolher música e outras ferramentas lá que auxiliam para desenvolvimento aqui das artes. Mas dentro do nosso pacote de artes lá da nossa plataforma, lá todas as artes são desenvolvidas já com o padrão free. Então você não precisa ser do Pro para conseguir utilizar a nossa plataforma de artes. Então a gente vai escolher aqui uma foto qualquer, só para a gente testar. Então, como que funciona? Quando eu adicionei a imagem aqui, ela fica sobreposta. Então, eu quero jogar ela dentro desse quadro aqui. Como que eu faço? Eu só clico nela e arrasto, ela já vai jogar lá para dentro. E aqui, por mais que eu faça qualquer alteração, ó, ele já vai ajustar. Por que que é bom utilizar o quadro? Porque se eu quero trocar alguma foto, eu, por exemplo, quero colocar essa foto aqui. Eu não preciso ir lá e excluir esse quadro, eu só vou lá e jogo ela lá dentro. E assim eu consigo ajustando quantas imagens eu quero. Ah, mas eu quero deixar essa foto maior, sem aparecer o céu. Então eu dou dois cliques dentro do quadro e ele já vai aparecer essa máscara que eu consigo editar lá dentro do quadro, da grade. Então eu dou dois cliques aqui fora e a grade já vai ajustar automaticamente. E aqui nossa arte já vai criando um formato bem característico do que a gente quer. Então aqui já posso incluir meu subtítulo, desculpa, meu título, né? Que é o nome do empreendimento. Empreendimento. Dou um Ctrl A. Isso aqui é hábito que eu criei de clicar no Ctrl A, que ajuda a selecionar, mas se eu não clicar no Ctrl A não tem problema. Eu venho aqui em espaçamento, que eu quero ajustar o meu espaçamento das letras. Então, eu quero deixar ele um pouquinho mais juntinho. Ó. Consigo nunca deixar muito espremido também, porque ele fica feio. E aqui, espaçamento de letras é para quando quiser deixar a letra mais alongada ou ela mais apertadinha, né, no negativo. Então, quando você volta no zero, ele sempre fica do jeito correto. Então, aqui a gente definiu. Aqui, se eu quiser, eu posso até definir algum padrão de, logo, de tamanho de texto, né? Então, eu quero usar tamanho 28 no meu texto. Aqui também tem que cuidar para não usar um tamanho muito pequeno, né? Então, se eu for usar tamanho 12, eu não vou conseguir ler. Então, não usar muito grande para não ficar muito feio, também nem muito pequeno. Usar sempre o bom senso. Agora aqui a gente vai incluir uma linha para fazer a separação. Então, eu venho aqui em elemento e vou escrever aqui linha. Aqui já vem minha linha. Essa linha eu consigo ajustar ela para quando for diminuindo. Ah, mas ela está muito grossa. Como que eu faço para dimensionar? Eu venho aqui em espessura e vou na minha barrinha, ó, aumentando, diminuindo. E vou deixar o tamanho que eu achar que fique mais bacana.
Aqui eu posso até deixar um pouquinho mais espaçado da lateral, para deixar um. Eu posso vir com a seta aqui do teclado também para jogar mais para baixo, mais para cima. Aqui eu vou escolher a minha cor. Ela está um laranjado escuro. Então, se eu for adicionar o laranjado da minha logo, né, que é do meu padrão, ele vai sumir. Como que eu faço para dar um destaque nisso? Eu venho aqui na parte de adicionar nova cor e, de forma manual, eu vou escurecer um pouquinho o tom do meu laranjado. Ele já foi mudando a cor dele. Então aqui eu clico fora, ele já vai aceitar esse tom de cor. E aqui eu já posso continuar com meus tópicos de texto ali, com os meus atributos do meu imóvel que eu estou fazendo. Então o que que a gente vai fazer? Você pode ir lá em texto e inserir um novo subtítulo, ou pegar essa fonte que já existe, né, que eu quero a Poppins, e dar um Ctrl C e Ctrl V. E ele já vai adicionar aqui a minha nova ponta. Dou dois cliques aqui, posso dar um Ctrl A, ou posso pegar o mouse e selecionar o texto, né, para escrever o que eu quero. Então vai ser 3 dormitórios. Aqui eu posso usar uma fonte menor para não ficar igual a do subtítulo ali, né? Então vou usar um 24. Aqui vou dar um Ctrl C, Ctrl V que eu vou selecionar mais um texto. Então vai ser duas suítes. Aqui eu posso até pegar com o mouse jogando um pouquinho mais para baixo. Aqui vou dar um Ctrl C, Ctrl V e criar a minha nossa metragem. 275M. No teclado ele tem um padrão que você clica Ctrl Alt o número 2, ele faz o metro quadrado ali, o doisinho. Então é Ctrl Alt 2. Ele já por padrão, ele vai criar esse doisinho pequenininho. E agora a gente vai incluir nossos ícones aqui ilustrativos. Então a gente vem aqui em elementos e vou escrever cama, porque eu quero buscar uma cama. É o dormitório, né? Então a gente vai buscar aqui uma legal, ó, tem o grátis, grátis. Essa aqui tá bacana. Essa aqui tá com o Pro, então vou pegar essa grátis aqui. E vou diminuir. Aqui às vezes fica ruim para você conseguir mover esse elemento aqui quando está perto de um texto, uma coisa assim. Aí você pode pegar nesses ícones que aparecem aqui embaixo, que ele ajuda ó, você a ter maior flexibilidade para mover os elementos. Então ele está nessa cor de ouro, quero deixar ela cor branca. Então as cores que você vai usando ele já vai pré-definindo aqui no alto, então fica fácil para ir trabalhando com as cores. Eu quero dar um espaçamento em todos os textos que eu fiz aqui. Então, vou selecionando os três, aperto Shift no teclado e vou clicando. Ó. Cliquei em um, apertei Shift. Clico, clico e solto o Shift. E venho aqui para o lado e ele já vai puxar os três textos. Agora a gente vai colocar a suíte. Suíte eu vou escrever chuveiro. Toda vez que eu faço uma busca aqui no Elementos, ele fica gravado. Então tem que tomar cuidado que às vezes quer buscar alguma coisa, não está encontrando, e é a pré-definição que você colocou aqui. Então aperta no xizinho para deletar tudo, aí você já pode escrever aqui chuveiro. Então vou selecionar aqui, esse chuveirinho aqui tá bacana. Então cliquei ali no chuveiro e vou baixar aqui um pouquinho. Ó, já ficou do mesmo tamanho ali. Só que ele tá preto, então vem aqui na cor branco. Qual que é o próximo? É a metragem. Metragem, vou usar uma casinha. Então, posso escrever aqui em elemento, ó, clico aqui em elemento, venho aqui na busca dele, coloco casa. E já encontrou uma casinha aqui para eu utilizar. Então, pego e diminuo. E venho aqui e jogo mais para baixo. Ah, mas ficou estranho, ficou muito grande. Então, posso ir diminuindo aqui aos poucos. Vou selecionando aqui os ícones e diminuindo. Aqui também, diminuindo mais um pouquinho. E assim, aqui tem a parte do zoom, ó. Então, se você vai para cima, para baixo, você consegue até melhorar. Aqui tem a barrinha, né, que você vai para cima e para baixo.
Então, aqui você vai definindo como que fica melhor a parte visual para você. Então, aqui a minha fonte está 24, aqui eu posso usar até uma 28. Aqui, se eu quiser, posso até usar negrito para dar um pouquinho de destaque. Ele vai deixar um pouquinho mais escuro. Esse daqui eu quero deixar branco. E a nossa arte está bem fiel ao nosso modelo pré-definido. Mas está faltando um detalhezinho, esse fundo. Então, vou diminuir aqui um pouquinho também para ficar melhor. Já posso diminuir, jogar um pouquinho mais aqui para o canto. Sempre deixar uma borda de folga, nunca deixar igual aqui eu deixei muito junto. Posso baixar um pouquinho esse texto, pode jogar até a logomarca um pouquinho mais para cima ou diminuir ela um pouco. Aí você pode ir definindo como que você achar que fica melhor, mas sempre tentar manter uma harmonia dentro desse quadro. Então a gente vai em upload lá e fazer upload do nosso fundo. Então aqui já subiu o nosso fundo, vou clicar nele. E como que eu faço para jogar esse fundo lá atrás? Opa, eu joguei errado aqui, você viu, né? Foi sem querer que eu coloquei lá dentro da nossa grade. Então eu venho aqui, clico em voltar. Ó, ele já volta. Então tem que cuidar na hora de você andar com o mouse dentro de quadro, que ele joga lá para dentro. Uma opção também é você clicar na grade aqui e colocar nesse cadeado, bloquear. Então você acaba bloqueando e não deixa você jogar a imagem lá dentro. Então isso aqui ajuda também quando você estiver editando arte. Você pode bloquear qualquer elemento aqui. Então você clica aqui no elemento e vai procurar aqui nos três pontinhos bloquear. Olha, fica com cadeado. Então eu não consigo mexer nele. Isso aqui ajuda bastante para eu conseguir ter a organização aqui dentro da minha lousa com a arte. Então eu quero jogar esse fundo lá atrás. Como que eu faço? Eu clico na imagem, clico com o botão direito em cima da imagem e coloco substituir plano de fundo. Opa, foi lá por fundo, mas não ficou do jeito que a gente queria, né? Como que a gente faz para deixar só aquele sombreado com transparência, né? Que ele é o fundo preto e eu quero que deixe só o sombreadinho. Então eu venho aqui nesse ícone transparência, que eu seleciono lá no fundo, né? Cliquei lá na lousa do fundo e venho transparência. E vou diminuindo ele até ficar no tom que eu quero. Então vou usar um tom de transparência 10. Então ele ficou uma texturinha lá no fundo e a minha arte ficou pronta. Então igualzinho o que a gente queria. Agora como que eu faço para exportar esse material? Eu venho aqui em compartilhar, baixar e uso ela, tem opção aqui em PNG, PDF, mas para mídia social sempre em PNG. Então vai dar o melhor resultado aqui e qualidade na arte. E clico em baixar. E ele vai baixar aqui no teu computador, já vai abrir automaticamente. Então, você vai criando as artes, já pode ir exportando ou criando depois que a gente vai ensinar em outro módulo aqui. Então, agora você aprendeu a criar a nossa primeira arte aqui com o método Elementos e espero vocês na próxima.